Olá, estamos iniciando mais um podcast e para tratar de um assunto que a mídia toda fala. E eu quero que você convide seus amigos para participar desse podcast conosco. A mídia toda e que você que assiste televisão, jornal, Facebook, todo mundo fala em reforma tributária. Custo Brasil, vai aumentar, vai abaixar o preço dos alimentos, vai aumentar transporte, vai abaixar o preço do transporte. Então isso é uma discussão que qualquer esquina hoje se fala nesse imposto único. Então hoje eu estou recebendo aqui uma especialista, que é a Luana Lourenço, que vai se apresentar para vocês agora, para a gente começar esse bate-papo. Olá, deputado, agradeço pelo convite. E realmente é uma pauta extremamente relevante e contemporânea. Eu sou do Pará, não sou do estado do Rio de Janeiro, sou formada em Economia pelo estado do Pará, mas vim fazer graduação em Direito aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sou também mestra em Engenharia Financeira pela PUC-Rio, que também é uma universidade do estado do Rio de Janeiro. Estou animada para a gente começar a falar sobre a reforma tributária. Veio para o Rio e ficou, né? Fiquei, acabei fazendo concurso público, sou servidora efetiva do estado do Rio de Janeiro e no Rio Previdência. E passei por vários cargos da administração pública. Luana, existe muito comentário sobre a reforma tributária, já foi votada na Câmara dos Deputados, está agora para ser votada no Senado. E a gente teve a oportunidade, no período dessa discussão da matéria, que já se discute há muitos anos no Brasil, cada especialista coloca a sua posição. Cada um dá a sua ideia e cada um coloca ali o futuro através da reforma tributária no seu olhar. Mas é uma reforma muito robusta. Não tem reforma no Brasil desde 1965. Um tema difícil de discutir porque tem um impacto na vida de todos os estados. E aí acaba com essa guerra fiscal que os estados vêm exercendo no dia a dia. Qual é a opinião sua da reforma tributária? Foi importante essa votação na Câmara dos Deputados? Foi importante discutir esse tema? É importante para o Brasil? Muda mesmo a perspectiva econômica do nosso país? Muda, deputado. Na verdade, a gente tem que discutir o que é a reforma tributária. A reforma tributária é uma reforma, além de ser uma reforma econômica ampla, é uma reforma política, porque mexe com todo o sistema federativo e com a própria distribuição dos recursos dentro desse sistema. É uma reforma que tem um impacto muito relevante. A gente tem duas reformas, na verdade. O governo, a primeira etapa dessa grande reforma tributária vai ser impactando diretamente o consumo e o patrimônio, para a posteriori a gente ter uma reforma mais ampla sobre rendimento, sobre renda e sobre folha. Mas é uma reforma que tem o objetivo de modernizar, simplificar, porque o nosso sistema tributário hoje é extremamente complexo, é anacrônico em relação a outros países do mundo que já adotam um IVA. Ou seja, o imposto sobre valor agregado. Hoje a gente tem uma cadeia produtiva extremamente complexa, você tem arrecadação que envolve todo o elo da cadeia produtiva. Hoje a arrecadação ela é na origem e não do destino, e isso acaba impactando todos os elos dentro dessa cadeia. Ou seja, o objetivo é fazer com que essa baixa complexidade dessa nova reforma tributária venha aumentar a competitividade, gera novos investimentos, melhorar a qualidade de renda e também a criação de oportunidades de novos negócios para a nossa economia. Então, uma reforma tributária extremamente relevante. Luana, a gente está falando aqui para pequeno empreendedor, dona de casa, professor, mas na prática, o que muda para essas pessoas? Na verdade, muita gente pensa, pelo menos o impacto direto dessa reforma tributária só vai começar a ocorrer a partir de 2026. Você tem mais ou menos 2 anos de período de transição até para poder se discutir e poder se implantar esse sistema. Foi criado um grande conselho federativo que vai discutir a nova forma de redistribuição, um fundo de desenvolvimento regional, porque alguns estados vão perder a priori no primeiro momento e
outros estados vão ganhar, então vai haver uma compensação, mas no primeiro momento você não vai ter um impacto direto sobre os preços. O que se espera, e vai depender muito da forma com que vai ser implantado esse IVA. O IVA médio no mundo inteiro hoje, ele fica em torno de 25%. Hoje a gente tem um sistema tributário que tem vários impostos. Hoje você tem, por exemplo, a proposta inicial e que foi acatado, foi de uma mudança. A gente tem 5 tributos que incidem sobre a renda, então a gente pegou esses 5 tributos e formou um IVA dual, né? O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que envolve impostos municipais e os impostos estaduais, e tem o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que envolve os impostos, os tributos da União. Então, você simplesmente vai melhorar, simplificar esses tributos. Não no primeiro momento a gente vai ter uma diminuição dos preços. O que se espera é que, pela essa simplificação, eu tenha uma melhor arrecadação, você tenha uma melhora na arrecadação e você abra espaço, deputado, dentro do nosso orçamento. O nosso orçamento hoje é um orçamento extremamente engessado, onde você tem um orçamento que 48% das despesas previstas no orçamento é para pagar juros e amortização com a dívida pública e 20% desse orçamento é para pagar despesas com previdência, você acaba tendo uma baixa discricionariedade para poder, por exemplo, fazer investimento, que é o que gera renda, que é o que gera emprego. Então, no primeiro momento, a gente vai ter um impacto justamente sobre o crescimento econômico. É isso que a gente espera para os próximos anos. A reforma, conforme o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, ela vai ter uma transição de 7 a 10 anos para ser implementada no Brasil. Mas esse ambiente de aprovação da reforma, eu pergunto você, o que muda agora? Cria um ambiente melhor para baixar o preço do arroz, do feijão, do óleo, da carne? Cria uma expectativa na classe empresarial para se instalar nos estados ou em receber investimento internacional? O que muda agora para que as pessoas estão de cara e falem assim, mas por que se vai só mudar e votou, tem uma transição, mas o que muda hoje? O brasileiro, por que foi tão falada, tão discutida, tão importante para o momento econômico votar a reforma tributária? Pois é, você tem a implementação dessa reforma tributária a partir de 2023. Mas a partir de agora, a economia está muito ligada, deputada, à expectativa dos agentes econômicos. Quando você demonstra que você já tem uma intenção, e o governo mostrou isso, que é o compromisso com a responsabilidade fiscal. Isso tudo está muito ligado ao orçamento, porque o orçamento você mexe com 2 elos. Você mexe, de um lado, o orçamento fiscal com as despesas públicas, e isso tem que ser atacado, e está sendo atacado agora com esse novo arcabouço fiscal que deve ser discutido agora no segundo semestre, e você tem o outro lado, que é o ponto de vista da arrecadação. Então você já gera uma expectativa positiva para os investidores, não só internacionais, mas as empresas que se instalam aqui no Brasil. Você se instala hoje e o efeito dessa instalação com a questão de oportunidade, renda e emprego, você começa a priorizar, a ser gerada a partir dos próximos anos. Então, sabendo que você vai ter um sistema tributário menos complexo, que vai aumentar a competitividade, vai melhorar a qualidade da distribuição da riqueza no país, você acaba também tendo uma distribuição mais equitativa para quem sofre com os efeitos desse sistema tributário extremamente complexo e anacrônico. Então, a ideia é que você consiga ter espaço para você fazer desenvolvimento. É uma política, sim, deputado, de crescimento econômico sustentável e melhorar a equidade com justiça social, na medida que você divide, né? Você diminui o fosso hoje existente entre ricos e pobres. Eu não falo só de pessoas mais pobres e pessoas mais ricas, eu falo de regiões mais pobres e regiões mais ricas. Hoje, o sistema tributário, na origem, favorece estados mais ricos. Isso acaba fazendo com que haja uma distorção alocativa dentro do sistema econômico. Você me perguntou com relação às famílias mais pobres, como o consumidor ele vai sentir esse impacto direto. Você já tem, por exemplo, regimes diferenciados, por exemplo, a cobrança de imposto zero sobre a cesta básica, e isso vai permanecer.
Então, isso foi um efeito muito positivo, porque você tem um efeito sobre a carne, você não vai ter o imposto, um IVA, o IBS sobre a carne, sobre o óleo, sobre o leite, sobre materiais higiênicos, e você tem regimes diferenciados que não vão sofrer a tributação. Por exemplo, como higiene íntima da mulher, você vai ter tributação zero. Um exemplo que você vai ter parte da tributação reduzida para medicamentos especiais, medicamentos ligados ao tratamento de câncer, você vai ter alíquota zero. Então, tem toda essa preocupação com o social. Mas, Luana, me dá uma dica aqui. Tem muita gente... Se o imposto da cesta básica fica zero, então corresponde que não vai baixar o preço do alimento, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam o que vai acontecer de fato. Porque a reforma, como é muito discutida por economista, pelos analistas, e é muito difícil a população que está na ponta, a dona de casa está nos assistindo, entender o que é isso. Né? Entender assim, mas se o imposto é o mesmo, então não vai baixar o alimento. Mas não é só isso. Esse ambiente da reforma aprovada, com a carga tributária de quem produz, do transporte, tende a baixar o preço dos alimentos, tende a baixar o preço da roupa, do calçado, da simplificação de cobrança, das instalações da empresa, porque hoje não vai ter mais aquela diferença de eu instalar uma empresa lá na Bahia ou instalar a empresa no Pará do que instalar no Rio de Janeiro. Pelo contrário, o nosso estado do Rio de Janeiro vai ser beneficiado pela reforma tributária, porque a gente tem uma melhor logística do que outros estados. A gente está perto de porto, aeroporto, de grandes rodovias que ligam ao Brasil. Então, a tendência é o Rio de Janeiro receber, através da reforma tributária, investimentos de infraestrutura com indústrias chegando no nosso estado. Vamos falar do estado do Rio de Janeiro e da situação que ocorre hoje no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que a cobrança hoje é na origem, e a gente tem as nossas indústrias. Os estados mais beneficiados são estados, por exemplo, como o estado de São Paulo, alguns estados que fazem uma política de desoneração tributária para atrair grandes indústrias. E como já existe um mercado consumidor amplo, essas indústrias elas são atraídas por esses estados. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma anomalia aqui. O estado é o maior produtor de petróleo, 85%, deputado, do petróleo nacional é aqui no estado do Rio de Janeiro. Aí você me pergunta o seguinte, poxa, então a gente arrecada, já que é na origem, a gente tem uma arrecadação robusta sobre o petróleo e energia. Não, deputado, foi feita uma exceção ainda na Constituição de 88, que a única exceção é o petróleo, que a cobrança é no destino. Ou seja, agora não mais. O estado do Rio de Janeiro tem o segundo maior PIB e o segundo maior mercado consumidor do Brasil. Então, a expectativa é que melhore a nossa arrecadação ao longo dos anos. E o que você entende como melhora na arrecadação? O governo do estado do Rio de Janeiro passa a ter um orçamento mais robusto e dá liberdade para o estado poder investir e atrair novas indústrias também. É isso, deputado. Então, a tendência é que o estado do Rio de Janeiro seja beneficiado pela reforma aprovada. E como é que você acha que vai melhorar, você que é economista, e a gente tem discutido muito isso? Primeiro que a gente que vive numa cidade, igual vive aqui em Duque de Caxias, a gente avalia muito o prefeito pelo dia a dia da cidade. Como é que está a rua, se está sendo limpa, os nossos hospitais municipais, a escola, a merenda escolar. O governador a gente avalia pelos hospitais, pelas escolas estaduais, pela segurança pública, que é um problema do governador. Agora, o governo federal, a avaliação nossa é bolso. A economia tem que estar bem. O Brasil tem que ter dinheiro para comprar carne, ir no açougue ali, ir na padaria. A economia tem que estar bem, poder pegar empréstimo, ter juros baratos. Como é que você vê os próximos anos do Brasil com todas as medidas econômicas que foram votadas no primeiro semestre, criando um recorde? O primeiro semestre da Câmara Federal foi muito produtivo de votar matérias que estavam anos sendo discutidas no Congresso que não tinha aprovação. Arcabouço fiscal, como reforma tributária, já vamos entrar no segundo semestre com reforma administrativa. Como é que você vê esse ambiente para o futuro do Brasil? Eu vejo um ambiente muito promíssoo. Por quê? Porque o Estado ele já mostra o seu compromisso com a responsabilidade fiscal em ambas as partes. Então, isso dá um alívio.
para o investidor que vai investir no estado do Rio de Janeiro, não apenas no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. A gente tem um custo Brasil extremamente alto, a gente tem um custo com burocracia e você tem um sistema tributário extremamente burocrático, então você vai melhorar. Tem uma pesquisa do IPEA, deputado, que diz que há uma diminuição do custo burocrático em torno de 68%. Se essa reforma tributária ela fosse feita há 15 anos atrás, a gente hoje teria um aumento na renda de aproximadamente 1,2 trilhões de reais. E o que significa isso? Se você dividir pelo número da população brasileira, de pessoas aqui no Brasil, a gente teria um aumento médio de R$ 467 reais por pessoa. Então é isso que a gente espera para os próximos anos. A gente espera, sim, que tenha um impacto direto sobre o crescimento econômico e que a gente consiga, de fato, fazer uma política com distribuição de renda mais equânime e que consiga, de fato, chegar no nosso consumidor através de preços mais baixos, criando uma melhor renda, melhores oportunidades de negócios, e isso faz com que toda a economia fique motivada. Então, esses primeiros 3 anos que a gente vai ter, 2 anos e meio, a gente vai ter primeiro para se estabilizar. A gente vai ter muita discussão ainda no Congresso, foi criado esse Conselho Federativo para discutir mesmo quais os passos e qual vai ser, eu acho que esse é o grande ponto, a adoção desse IVA dual. A gente tem, por exemplo, um país como o Japão, que tem um IVA de aproximadamente 10%. Então, a gente tem uma expectativa, de acordo com o nosso secretário Bernard Api, de colocar um IVA de aproximadamente 25%, porque a gente não pode colocar mais baixo. O ideal seria a gente ter um IVA, um IBS, um CBS, que são os 2 impostos que foram aglutinados depois com a junção desses 5 tributos. A gente não pode ter porque a gente tem ainda um orçamento engessado, limitado, a gente tem grandes problemas ainda nas nossas despesas públicas que precisam ser trabalhadas e eu acredito que o Congresso vai debater profundamente esse tema no próximo semestre. Uma ampla reforma administrativa que venha a complementar essa reforma tributária, que é só o primeiro passo para a gente ter grandes transformações na economia para os próximos anos. Assim, eu espero. Luana, você entrou num tema que a gente depois vai ter oportunidade de falar, que é a reforma administrativa, que vai começar a ser discutida pelo Congresso Nacional, mas que também é importante nesse ambiente econômico que a gente quer gerar no Brasil. Eu, já aqui indo para o fim, qual a expectativa da Luana, economista, para a vida do brasileiro mais pobre? A reforma é importante, a gente sabe que vai gerar emprego, vai gerar renda, as pessoas não estão muito sem entender, porque é muito complexo quando a gente fala de imposto, IVA, as siglas confundem muito as pessoas sabem que ela tem que pegar o dinheiro e comprar o pão. E o que vai fazer esse ambiente melhorar é a geração de emprego, é ter oportunidade para todo mundo poder pegar o dinheiro e comprar o pão. A gente que discute muito no Congresso, a gente vê a dificuldade das pessoas se instalarem no Brasil, porque elas ficam tendo que contratar um tributarista, porque essa tem uma exceção aqui, esse estado tem melhor condição aqui. Aqui eu produzo uma fábrica que eu produzo um pedaço nela em São Paulo, outro pedaço na Bahia, outro pedaço no Rio, para aproveitar as isenções fiscais que agora a reforma acaba. Então, qual é a expectativa para quem está nos assistindo? Assim, o que vai mudar para aquela mãe que ali é grande economista brasileira, né, a dona de casa, que ela tem com pouco recurso fazer a compra, pagar a escola do filho, tocar o dia a dia e chegar no final do mês e ainda não dever ao banco. O que vai mudar para ela? Muito, deputado, muito. E eu acho que esse só foi o primeiro passo. Logicamente, essas reformas elas vêm do Executivo, tem uma ampla discussão, não só dentro dos burocratas, da alta burocracia, mas também com os parlamentares e também com a sociedade civil. Eu acredito que esse é o primeiro passo. Agora a gente vai ter uma discussão, que essa é uma discussão que impacta diretamente as famílias, que vai ser o impacto da reforma tributária sobre a renda, sobre a folha trabalhista, e esse vai ter um impacto direto. Eu acredito que você vai ter uma melhora como cidadão.
no primeiro momento, porque você vai ter uma diminuição da burocracia, da complexidade do sistema tributário que a gente tem hoje, você vai ter uma padronização nas normas que vão servir para todos os estados, isso acaba diminuindo consideravelmente, extinguindo de fato a guerra fiscal que existe entre os estados, mas você vai ter mais transparência. Hoje, o cidadão comum, ele não tem noção daquilo que ele paga. Então, paralelamente, o governo não só está trabalhando nessas reformas, mas o governo está trabalhando com uma política de modernização da gestão e desburocratização. Então, você vai ter um impacto direto na ponta. Você vai ter um servidor você vai ter um serviço, a prestação de um serviço público ofertado para o contribuinte, para o cidadão de forma mais célere, eficaz, efetiva, quando de fato o cidadão consegue ver a política pública sendo afetada na ponta. Eu acredito que é o primeiro passo, né? A gente fala muito que é um tema muito qualitativo, onde a gente tem a discussão entre os intelectuais, mas a gente sabe que o efeito direto dessas grandes reformas que o país está produzindo e está discutindo juntamente com os nossos parlamentares tem um efeito no longo prazo não apenas sobre a geração de emprego, renda, oportunidade, mas também sobre os preços. A gente precisa de estabilidade. O cidadão, ele quer crescer, ele quer ter estabilidade na sua moeda, ele quer que seja garantido o seu poder de compra e a intenção do governo é essa, crescimento com estabilidade econômica é o que a gente pode esperar para os próximos anos. Hoje a gente teve a oportunidade de conversar com a professora Luana Lourenço, servidora pública do Estado do Rio de Janeiro, discute economia e dá aula de economia aqui no nosso estado e pôde explicar um pouquinho a você do que é reforma tributária. Não é simples, eu sei que é muito complexo o tema abordado, mas eu tenho certeza que você vai começar também a pesquisar e ver e vai sentir, que é o principal, a sua vida melhorar a cada dia com a reforma aprovada. Então, acompanhe o nosso podcast, participe e deixe sua sugestão.